Estamos no dia de Yom HaZikaron, dia da lembrança pelos soldados tombados nas guerras de Israel e por todos os judeus que morreram em Israel fruto de antissemitismo, terrorismo. Então é um dia de recordação, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa live, mas antes vamos esperar as pessoas entrarem e aí a gente começa. Vamos ver se alguém vai entrar. Para a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre exatamente o dia de hoje, Yom HaZikaron, vamos falar um pouco sobre o dia de amanhã, Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel também. Quem for entrando pode se identificar de onde está falando, mandar shalom. E daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa aula, só esperar mais algumas pessoas entrarem na live, já que essa live também foi feita de surpresa, né? Eu não anunciei antes. Então pode ser que não, são muitas pessoas que vão saber que essa live está tendo agora. Então, tô vendo que as pessoas estão entrando, vamos esperar um pouquinho. Shalom, Gabriel, do Rio Grande do Sul, prazer. Newton, shalom também. Rodrigo, shalom, Porto Alegre. Quem mais vai entrar? Vamos ver se mais. Já vamos começar, daqui a pouco vamos esperar só mais um minutinho, as pessoas entrarem e a gente começa a aula, tá bom, gente? Só um pouquinho de paciência. E a gente já começa. Segundo. Então eu vou Adassá, Shalom, do Rio de Janeiro, cidade que eu nasci. Vamos lá, vou começar a falar. Então, essa live a gente vai falar sobre Yom HaZikaron, que é o dia de hoje aqui em Israel, ainda no Brasil. Acho que ainda não escureceu, né? Ainda está de dia, mas seria no Brasil hoje à noite, Yom HaZikaron. O que é o Yom HaZikaron? É o dia de lembrança. Zikaron em hebraico é lembrança, recordação. Yom é dia, dia da recordação. Recordação pelo quê? Por todos os soldados do exército de Israel que morreram nas guerras que Israel já teve que enfrentar desde sua criação. Então é um dia muito importante para a sociedade aqui em Israel, que as pessoas lembram então de todas as pessoas da sociedade que faleceram, que morreram nas guerras de Israel, que somente através do exército desses soldados que deram a vida pelo povo que os judeus podem viver pela primeira vez na história, depois de milhares de anos, independentes, com segurança na sua própria terra. Bnei Noah pode usar kippah? Pode usar kippah Bnei Noah, sim. Só uma questão que kippah não é uma mitzvah, né? Não um preceito, Newton. É uma questão cultural, né? A kippah, então, é uma questão cultural judaica. Talvez usar, não sei necessariamente kippah, mas talvez alguma coisa que cobre a cabeça, porque pela questão religiosa, né? Vamos dizer assim, qualquer coisa que cubra a cabeça é o suficiente. Não precisa ser exatamente o costume judaico, a forma que os judeus usam para usar, né, usam como kippah. Mas um chapéu, um boné, qualquer coisa está válido, né, para cobrir a cabeça. Então vamos lá. Então a gente está em Yom HaZikaron, então é um dia muito especial aqui, porque quase todo israelense tem algum parente, algum amigo, algum conhecido que faleceu em alguma guerra, né, lutando nas guerras. Não são guerras tão antigamente assim. Adriano, Shalom, é uma questão bem moderna, de mais ou menos em média, cada 10 anos pelo menos tem uma guerra em Israel, desde a fundação do Estado de Israel em 1948. Então por isso foi decretado que nesse dia, hoje no caso, é Yom HaZikaron, no Brasil seria hoje à noite, né? O dia que os judeus, todo israelense, né, na verdade todos os judeus, lembram todos os soldados que faleceram nas guerras por Israel. E é um dia muito importante porque amanhã é o dia da independência de Israel, aqui em hebraico, que a gente chama Yom Ha'atzmaut, o dia da independência. Então amanhã vai ser um dia, talvez um dos dias mais felizes do ano inteiro. Aqui em Israel é um dos únicos dias que tem feriado judaico, que tem feriado, né? Aqui em Israel só tem feriado em Pesach, em Sukkot, em Shavuot, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nessas 5 festas, e em Yom Ha'atzmaut também. Então amanhã eu não trabalho. É um dia que os judeus se reúnem, fazem churrasco, rezam, né, felicitam o dia da independência. Eu provavelmente vou botar uns stories aqui, vou mostrar alguma coisa para vocês, quem estiver acompanhando.
Mas um dia antes foi decretado Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, o dia então que a gente lembra pelos soldados falecidos. É muito importante. Na cultura judaica, sempre antes de uma grande festa, tem um dia de recordação, de tristeza, né, para pensar um pouco. Então é muito especial isso aqui. Você está em Yom HaZikaron, que você está lembrando pelas pessoas que faleceram, para que o Estado ocorresse, né, para que hoje possamos viver aqui no Estado de Israel de forma segura. E, como todo mundo sabe, tudo que Israel provê para o mundo, tecnologia e por aí vai. E para amanhã, acabou Yom HaZikaron, acabou a lembrança, a tristeza, já vai para a alegria. E aqui no calendário judaico também é muito assim, também, né? Antes da festa de Purim, por exemplo, tem Ta'anit Esther, tem o jejum de Esther, então lembra um pouco do jejum e logo é a felicidade no dia seguinte. A mesma coisa em Pessah. Em Pessah tem a festa da liberdade, um dia antes é o Ta'anit Bechorot, tem o jejum dos primogênitos e por aí vai. Então sempre tem uma mescla de tristeza para depois chegar na felicidade, porque a felicidade ela consegue ser melhor compreendida depois que a pessoa lembrou do que teve que se sacrificar, o que perdeu, né? Por que essa felicidade acontece, o que aconteceu de ruim. Então, tu tem que valorizar sempre o que tem de bom e lembrar antes porque a gente pode usufruir desse bem, foi à custa de outras pessoas. Aqui no caso da independência de Israel, foi à custa dos soldados. Aqui eu peguei o número, são 23.928 soldados que desde a criação de Israel faleceram em guerras, então 23.928, então essa live vai ser em memória a eles. Eu acendi uma velhinha, não sei se dá para ver, calma aí, aqui, né? Uma velhinha também, em elevação espiritual a todos os soldados que deram a vida para que existisse o Estado de Israel. Ou todos os judeus que morreram também por serem judeus, né, por professarem sua fé. Então, são muitas pessoas, 23.928 soldados, que em 73 anos, né, morreram nas guerras. Mas é interessante sempre ter uma perspectiva histórica, né? Porque se a gente pegasse, por exemplo, no Holocausto, por exemplo, num campo de concentração, por exemplo, Auschwitz, provavelmente, eu não estou com os números aqui, mas provavelmente morriam mais judeus por dia do que todos os soldados que morreram em guerras desde a criação do Estado de Israel. Então, por dia morriam mais gente do que nesses 73 anos. Então, tem pessoas que se negam a ver o que é ter o Estado de Israel para o judeu. E então, por isso que é importante ter uma perspectiva, entender que por causa desses 23.928 vidas que a gente perdeu, e sim, é triste, são quase 24 mil pessoas, é muita coisa, mas graças a eles, os judeus podem viver em tranquilidade, em paz e contribuir para o mundo como nunca houve na história, antes, pelo menos há 2.000 anos atrás, na verdade até mais, né? Posso dizer até a época do primeiro templo, então, o templo de Salomão. Com certeza não teve época que os judeus viveram melhor do que hoje em dia. E tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, então nessa live a gente vai tentar entender um pouco, falar um pouco de Yom HaZikaron e também entender um pouco sobre Yom Ha'atzmaut, sobre o que é os judeus terem independência, né? Poderem ter um próprio Estado, com o próprio governo e poderem morar na sua própria terra. Shalom, Kátia, shalom todo mundo que está entrando. Então, antes de começar a live, de começar a explicar, depois dessa introdução, eu vou fazer antes uma reza, que se faz hoje, que seria então uma reza de elevação para os soldados. Então, vou fazer aqui e a gente começa depois a aula. Chama El Malei Rachamim, o nome dessa reza. Então, vou fazer a reza aqui, que seria então em lembrança a todos os soldados. Shalom, eu estou um pouco desaparecido, né, com as aulas ao vivo, antes de fazer essa reza, porque a gente voltou para a sinagoga, e lá na sinagoga o sinal não é bom de internet, então eu gravo e depois eu boto online, então por isso que as aulas não estão ao vivo, mas no YouTube as aulas estão em dia. Então vou fazer essa reza em elevação aos soldados. Aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai para a nossa aula de número 100 de Bereshit. Então, quem ainda não acompanhou a série de Bereshit, vai lá no meu canal, no YouTube, Lanigre, vai na playlist Bereshit, Gênesis, e começa a assistir, que está perdendo quem não está assistindo.
tá? Que tem muito a agregar. Agora vamos para a reza em elevação aos soldados. El Malei Rachamim, Shochem Bamiromim, אמצי מנוחה נכונה על כנפי שכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר רקיע מזהירים לנשמות הקדושים שנלחמו בכל המערכות ישראל במחתרות ובצבא הגנה לישראל ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם העם והארץ בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתיהם לכן בעל הרחמים מסתירם וסתר כנפיו לעולמים וצרור החיים מת נשמותיכם אדוני ונחלתם בגן עדן תהיה מנוחתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ותעמוד לכל ישראל זכותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. Então, feita a reza, a gente pode começar. Vou explicar um pouco a reza. A gente fala o seguinte, que a força é cheia de piedade, ou seja, está falando de Deus, o piedoso, né? Que habita nas alturas, que encontre descanso correto debaixo das asas da presença divina, em um nível muito elevado, sagrado e puro para os valentes, ou seja, que os valentes são os soldados que faleceram, né, nas guerras, como o brilho dos céus que ilumina para as almas santas sagradas, que lutaram, né, em todos os lugares de Israel, no exército para defender o povo de Israel, que caíram em suas guerras, tombaram em suas guerras e deram suas vidas para santificar o nome de Deus, o povo e a terra, e por isso que a gente reza em elevação espiritual das almas deles. Então, o Senhor de toda misericórdia guarde nas asas, né, é uma metáfora, né, nas asas da presença divina, para sempre, e que eles sejam conectados à raiz da vida, às almas deles. E Deus seja a herança deles, no jardim do Éden seja o descanso deles, e que eles descansem em paz em suas moradias, e que, pelo mérito deles, o povo de Israel possa chegar aos fins do dia, nos dias messiânicos, né, para iluminar o mundo inteiro. Então, essa reza que a gente fez para os soldados. A Torá, vamos começar. A Torá, ela tem 613 mandamentos para os judeus, 7 para os não-judeus, como sabido. E é interessante, então, que tem muitos mandamentos, tem muitas épocas na vida que são difíceis cumprir os mandamentos. Por exemplo, durante o Holocausto, tem várias histórias de judeus que tentaram arriscar a vida para fazer um simples mandamento, né? Para alguma coisa cotidiana, para poder botar o tefilin, para poder comer matzá em Pêssar, e por aí vai. Mas tem um conceito geral na Torá, que é um conceito geral mesmo, é que a Torá foi dada para a vida e não para a morte. Ou seja, ninguém tem que morrer para cumprir os mandamentos. E sim, a pessoa tem que viver. O que a gente aprende daqui é que se tiver risco de vida, a pessoa não faz o mandamento ou descumpre o mandamento, mas vive. Um exemplo fictício, por exemplo, na Torá é proibido comer carne de porco, mas se a pessoa está num deserto e não tem nenhuma comida, e se não comer vai morrer e só tem carne de porco, ele deve comer pela Torá essa carne de porco, porque a vida vem antes. Outro exemplo, a pessoa não pode profanar o Shabat, o judeu não pode profanar o Shabat, descumprir, né, fazer uma coisa que não pode no Shabat. Agora, se for risco de vida, ele deve descumprir, porque a vida vem antes, porque alguém que não vive, que morreu, não tem mais como cumprir Shabat. Assim falam os sábios, descumpram o Shabat para poder cumprir muitos outros, porque se a pessoa morrer, não vai ter mais Shabat. Ou seja, a maior santidade, a maior santificação de Deus que a gente pode fazer é em vida, e não em morte, é vivendo. A vida é a maior santificação. Tem muitas outras culturas, religiões, ideologias que idolatram a morte, né? Que o objetivo é a morte, é chegar na morte, a morte é o principal, a pessoa se matar por Deus e por aí vai. E não é isso que o judaísmo prega. O judaísmo ele prega a vida
E a Torá é a chamada Torá da vida e Deus é chamado Deus da vida. Então a melhor forma de santificar o nome de Deus é vivendo. Feito essa introdução, a gente vê que muitas vezes, que embora você tenha que descumprir para viver, a vida vem antes, existem algumas particularidades que a morte vem antes. Ou seja, que a pessoa não descumpre a Torá. Que são casos muito extremos. Que casos são esses? Seriam 3 pecados, eu vou dizer que são os 3 maiores pecados da Torá. Isso é idolatria, relações proibidas ou assassinato. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa fala assim, ou você se curva para essa pedra ou eu te mato, então aqui a pessoa não pode descumprir para preservar a vida, e sim ela dá a vida, mas não faz idolatria. Então a idolatria é um pecado muito mais grave do que o resto da Torá. A mesma coisa assassinato. Ou você mata fulano, ou eu te mato. Então, é proibido matar fulano. Ou relações proibidas, né? Ou você trai a sua esposa, não sei, alguma coisa assim. Ou eu te mato, também é que a pessoa não faz. Então tem 3 exceções. Mas o resto todo a pessoa descumpre e não morre, né? E preserva a sua vida. E se tiver pergunta ou se não estiver entendendo, por favor, comentem aqui, tá bom? Para ver se está tudo claro e também vão dando aí feedback para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Também pode não parecer que eu estou falando sozinho com a tela. Faz tempo que eu não faço live. Shalom, Diz Miranda, como vai? Então, continuando, existe mais um caso, como fala o Maimônides no livro de Alahot, dele, no Yad HaChazaká, que vai dizer o seguinte: se tiver um governo, ou seja, um governo que te domina, ou seja, você é subjugado a outro governo ou a outro poder, ou seja quem for, e eles estão te ameaçando a te matarem, com a condição que você descumpra uma mitzvah, ou seja, ou você descumpre um preceito da Torá ou eu te mato. Mas eles estão fazendo isso somente para você descumprir. Nesse caso, você dá a vida e não descumpre nenhum mandamento da Torá, mesmo se fosse o mais simples do mundo. De novo, por exemplo, vamos supor que está na época, sei lá, os nazistas, Deus apague a memória deles, tem os nazistas. E os nazistas chegaram para os judeus e falaram assim: olha, eu quero que você coma de carne de porco aqui na minha frente, ou eu te mato. Aqui não é o caso que você está no deserto e você precisa comer para viver. Nesse caso, você come a carne, no caso do deserto, você come a carne de porco e vive, porque a vida vem antes. Mas aqui não, ele só quer profanar o nome de Deus, ele só quer que você descumpra a Torá. Por isso que ele está fazendo essa brincadeira com você. Nesse caso, dá vida e não descumpre, não importa a mitzvah da Torá. Vamos ver, tem uma observação do Newton. Assim, não podemos fazer essas proibições mesmo com ameaças, tipo na Alemanha nazista. Então, é exatamente o caso que eu dei. Se for ameaça, porque o objetivo deles é que você descumpra o preceito da Torá, aí dá a vida. Agora, se ocorreu que para salvar sua vida você precisa descumprir a Torá, por exemplo, para salvar a vida Deus me livre, mas para salvar a vida, fulano precisa ir para o hospital agora e está no Shabat e tem que pegar um carro e no Shabat não pode andar de carro. Pega o carro e vai. Agora, se alguém está te botando em risco de vida somente para te fazer descumprir, aí aqui a pessoa santifica o nome de Deus. Então, existe casos no judaísmo, sim, de santificar o nome de Deus, mas são casos muito específicos, que seria idolatria, assassinato, relações proibidas, ou se tem alguém te subjugando para que você descumpra de propósito. E aqui, sim, tem a mitzvah de dar a vida e santificar o nome de Deus. E o caso tem na Torá, né? Por exemplo, Avraham Avinu, não está escrito na Torá, mas está escrito no Midrash. Todo mundo conhece essa história. Que Avraham Avinu, né, o patriarca, ele se nega a fazer idolatria e por isso ele é condenado à fogueira, né? O Nimrod quer matar ele na fogueira. Ele fala: tá bom, me mata na fogueira, mas eu acredito em Deus. Aqui é o caso da idolatria. Tem também na época da destruição do segundo templo, quando Nebuchadnezzar, né, em português, Nabucodonosor, ele pega os 3 profetas
Na verdade, os três profetas não. Ele fala que todo mundo tem que se olhar para a estátua grande que ele construiu e os três profetas não se ajoelham. E aí também, mesma coisa, eles não fazem idolatria, eles são tacados na fogueira também por causa disso. Tem alguns casos, tá? Então, mas o caso assim que os sábios vão falar que é o mais emblemático é o Rabi Akiva. A história do Rabi Akiva. O Rabi Akiva viveu no século II, que era quando o Império Romano tinha destruído o templo. A gente está falando de algumas décadas depois da destruição do templo, que no caso eles fazem um decreto e os romanos acabam matando os 10 maiores sábios do povo judeu daquela época, que eram 10 gigantes da Torá, e um deles era o Rabi Akiva, talvez o maior deles. E o Rabi Akiva morre de uma forma muito, muito, muito cruel, em praça pública e tal. Eu não vou entrar aqui em cenas fortes, né? Mas algo muito cruel em praça pública, ele é torturado e tal. E ele morre feliz, né? Ele morre rindo e fazendo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, e no Echad ele entrega a vida para Deus, né? Quando ele fala, ouça Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. Quando ele fala um, ele entrega a vida para Deus. E ele faz isso rindo, mesmo com toda a dor que ele estava passando, porque ele falava o seguinte: está escrito no Shema Israel, o primeiro versículo da segunda, tem o Shema Israel, a gente fala Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Depois, na primeira estrofe, o primeiro versículo, a gente fala Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha vechol nafshecha vechol meodecha. E amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu dinheiro, com todos os seus poderes, vamos dizer assim. E aí o que a gente aprende com todo o coração? É que a gente tem que usar todo o nosso coração para amar a Deus. O que é todo o coração? Tanto as nossas boas inclinações quanto as nossas más inclinações. A gente tem que usar todas as capacidades que a gente tem para amar a Deus. E aí depois quando fala com toda a sua alma, o que os sábios aprendem? Mesmo se você tiver que dar a sua vida, você vai amar a Deus. E Bechol Meoder é com todos os dinheiros e todas as forças, todas as possibilidades que você tem, você vai amar a Deus também. E aqui sobre o Rabi Akiva, ele fala o seguinte: todo dia da minha vida eu rezei o Shema Israel 2 vezes por dia, pelo menos, e eu falava, amarás o Deus com todo o coração, com toda a minha vida e com todos os meus meios, né? Com todo o coração, eu amo a Deus com todo o coração. Com todos os meus meios, eu amo a Deus com todos os meus meios. Mas todos os dias eu pensava, quando eu vou poder concretizar, amar a Deus com toda a minha vida, né? Ou seja, e aí no dia que ele foi executado em praça pública, ele ficou muito feliz, porque ele fala, agora eu posso realmente cumprir a mitzvah de amar a Deus com toda a minha alma. Que eu sei que eu tô morrendo por ser judeu, por ser um dos sábios do judeu, que eu me recusei a não parar de ensinar a Torá quando eles proibiram, né? Era uma proibição, dentre outras coisas, e por isso eles estão me matando, então eu estou amando a Deus com todo o meu coração, com toda a minha vida e com todas as minhas possibilidades, e isso é morrer em santificação ao nome de Deus, né? No caso. Então, o Zohar, ele fala o seguinte, na Kabbalah, ele fala o seguinte, que existem 7, vamos dizer, andares, é metafórico, tá, o que eu estou falando, mas existem 7 andares do Olam Abba, do mundo vindouro, do paraíso, vamos dizer assim, entre aspas. Existem 7 patamares, ou seja, existe um Olam Abba mais embaixo, existe um melhor, existem 7 patamares, tá bom? E vai dizer o seguinte, que o único, por exemplo, no 6º, chega um justo completo. Uma pessoa que foi justa a vida inteira, nunca pecou a vida inteira, ele chega no 6º nível do Olam Abba, por exemplo, tá bom? E aí pergunta, e o 7º? Quem chega no 7º? Aí fala, o 7º, 7 níveis, isso. O 7º nível Rabi Akiva, ou seja, é o exemplo, né? As pessoas que morreram como Rabi Akiva. Ou seja, que as pessoas que morreram em santificação no nome de Deus, vai direto para o último nível, não importa muito o que ele fez em vida. Mas isso é claro, a pessoa não se bota nessa condição. Quando essa condição chega a ela, que é o caso, por exemplo, de todos os judeus no Holocausto, ou fruto que morreram por antissemitismo e por aí vai. Ou então os soldados nas guerras, Shalom, Gilberto,
prazer. Então, é o sétimo. E aí a Guemará pergunta, em Baba Batra, ele pergunta o seguinte, na página 10b, fala assim, então calma aí, deixa eu só pegar rapidinho para falar exatamente como está escrito. Isso, que está escrito o seguinte, que as pessoas que morrem em santificação ao nome de Deus, né, não tem qualquer outra criatura que pode ficar de pé aonde eles estarão no futuro, no mundo vindouro, ou seja, exatamente o que eu falei no Zohar, né, ninguém vai chegar lá. E aí a Gemara pergunta, quem são esse tipo de pessoa que morre em santificação no nome de Deus? Seria então o Rabi Akiva e seus amigos que morreram, né, que foram executados por serem judeus? E aí a Gemara fala, não são necessariamente eles. Mas também dá o exemplo de outras pessoas que seriam os que morreram na cidade de Lud, que é uma história na Gemara, que aqui é um caso que não era, porque o Rabi Akiva tá bom, além de ele morrer em santificação no nome de Deus, ele era um sábio gigante, talvez maior que já existiu, né? Pelo menos naquela época. Porém, fala, não, é como as pessoas de Lud, que eram pessoas que não eram tão sábios assim, não eram tão justas assim, eram pessoas comuns, normais, e eles morreram em nome de Deus também, que é um caso que a filha do César morreu, e acabaram culpando os judeus da cidade de Lud, naquela época, por ter matado, mas na verdade os judeus não tinham nada a ver com isso, e 2 representantes da cidade, eles bancaram a culpa, porque eles viram que se ninguém bancasse a culpa, todos os judeus iam ser punidos por isso. Então eles falam, foi a gente, mesmo que eles não fizeram nada, e esses 2 também são executados em praça pública e morrem. E falam, são esses 2 que a gente está falando. Ou seja, mesmo pessoas que não são tão sábias, que não são os mestres da Torá, que não têm os atos 100% corretos, como o Rabi Akiva e os sábios da Torá que morreram também naquela época, mas está falando, não, mesmo as pessoas simples, que morrem em santificação em nome de Deus, também no mundo vindouro ninguém pode chegar perto deles, de tanta santidade, de um nível tão alto que estão. Então aqui se aplica, se esses 2 salvaram uma comunidade, e a Guemará chama eles como os exemplos das pessoas que estão no nível mais alto de ser humano, o que a gente pode falar de pessoas que arriscam a vida para salvar todo o povo? Ou talvez toda a humanidade? Que são os soldados do exército de Israel. Que é o dia que é o que a gente comemora hoje, Yom HaZikaron, dia de lembrança a todo soldado que morreu, para que hoje os judeus tenham o seu país, né? A sua pátria, o seu governo, sua paz, sua tranquilidade. Quem fica no primeiro andar do mundo vindouro? Eu não lembro exatamente para falar aqui, eu posso acabar errando, então eu prefiro não falar quem fica em cada nível, mas tem no Zohar lá, agora não estou lembrando também a referência. Tá bom? Então vou ficar devendo de dizer quem está em cada nível do mundo vindouro, que eu não me recordo. Mas então, continuando, então esse é o mérito então desses soldados, que é uma mitzvah da Torá, né? Proteger a terra de Israel, que são as guerras que Israel são obrigadas a fazer para se proteger, porque o exército é o exército de defesa de Israel, né? Ou seja, para defender o Israel. E eles precisam, e algumas pessoas precisam defender para que todo o resto do povo possa viver bem. A gente pode extrapolar isso para também todos os países. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, as pessoas, no início, sei lá, do corona, dando um exemplo prático, que todas as pessoas, para ficarem em suas casas tranquilas, tiveram pessoas que tiveram que se arriscar, né? Por exemplo, os enfermeiros, médicos, a gente sabe que foram a maioria das pessoas que da primeira leva foram médicos e enfermeiros, ou seja, são pessoas que se arriscam para o todo, para o geral, para o coletivo. E aqui é o maior nível de ser humano. São pessoas que conseguem sair do eu, do indivíduo, totalmente, até o ponto de dar todo o seu eu pelo geral, pelo coletivo, que é algo que a gente falta hoje em dia. Hoje, também por causa muito da época que a gente vive, do capitalismo, do liberalismo, do individualismo, todas essas correntes que estão enraizadas na nossa sociedade, não que isso seja ruim, mas tem consequências. A gente se entende muito como individual, né? A gente se entende como cada um é dono do seu nariz,
Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Isso está escrito em Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Mas depois está escrito, o Hillel fala, mas se eu for só por mim, né? Quem sou eu? Então, o individualismo está muito presente na nossa vida hoje. A gente se entende como o ser humano individual, cada indivíduo tem que ter o seu direito, sua liberdade, isso é correto. Mas a gente acaba esquecendo um pouco do coletivismo, do todo. E hoje em dia o mundo é muito egoísta. Sim, hoje em dia, não sei se hoje em dia, talvez o ser humano tenha as inclinações de egoísmo. Não sei se hoje em dia a gente é mais egoísta do que a década passada, ou 100 anos atrás, ou 1000 anos atrás. Eu não tenho esses dados. Pode ser que sim, pode ser que não. O egoísmo está dentro do ser humano. O egoísmo vem por bem. Porque sem o ser humano pensar em si, né? Se eu não for por mim, quem será por mim? Mas tem que ter o equilíbrio. Mas se eu só sou por mim, quem sou eu? Então as pessoas que conseguem dar todo o seu eu para o todo, talvez é um nível mais alto de ser humano. Falta mais compaixão e empatia. Sim, falta. Falta compaixão e empatia, é verdade. Mas não sei se também sempre faltou, é uma pergunta que eu não tenho a resposta. Então, por isso, então, é muito especial esse dia do Yom HaZikaron. O dia, então, da lembrança dessas pessoas que chegaram no nível mais alto possível, né, do mundo vindouro, porque deram a vida pelo todo e pela criação do Estado de Israel. Agora, entendendo Yom HaZikaron, a gente pode falar um pouco de Yom HaAtzmaut, o dia da independência de Israel. Porque a criação do Estado de Israel não é só um dia significativo para os judeus ou para os israelenses. É um dia significativo para toda a humanidade. Toda a humanidade tem a ganhar e já vem ganhando com a criação do Estado de Israel e no futuro, então, cada dia mais. Tem muitas pessoas que, devido à influência cristã no entendimento da Torá, né, no entendimento dos conceitos judaicos, então por isso os conceitos acabam sendo deturpados, eles perguntam assim, quando o Mashiach vai chegar? Uma pergunta muito frequente. Mas quando o Mashiach vai chegar? Será que Mashiach chegou aqui? Será que Mashiach vai chegar lá? E por aí vai. Será que a gente já está na época quando vai começar a época da redenção? E tudo mais. E pelo judaísmo é bem claro. Pelo menos quem sabe Kabbalah e os grandes sábios entendem que, na verdade, a época da redenção já começou. A gente já está no meio da redenção. Tá? A gente pode dizer até que Mashiach já chegou também. Isso quer dizer que ele está onde? Não estou falando disso. Porque eu já falei em outras lives que a gente não fala Mashiach, a gente fala época messiânica. A época messiânica já começou. Quando começou a época messiânica? Na criação do Estado de Israel. Então, com a criação do Estado de Israel, começou a época messiânica. E a gente já está 7 décadas depois que já começou a redenção. Só que a gente não consegue entender e enxergar isso. E também tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso também. Que todas as profecias de Mashiach, né? Começa com a criação, com os judeus voltando para a sua terra, dos 4 cantos. Acho que qualquer pessoa que lê a Bíblia, mesmo evangélicos e cristãos, conseguem entender, católicos conseguem entender que a volta dos judeus para o Estado de Israel é a redenção em si. É o fim dos tempos, é a profecia bíblica se cumprindo da forma mais clara e óbvia possível. Então, os judeus voltando 4 cantos do mundo, depois de 2000 anos, tendo soberania sobre a sua própria terra que foi dada para Abraham, Isaac, Jacob e para os judeus, né? Depois, quando saíram do Egito para herdar a terra de Israel, não tem sinal mais claro que esse. No Tratado de Sotá, um tratado no Talmud, os sábios perguntam quando a gente vai saber que chegou a época messiânica. Qual o sinal? Qual é o sinal que eu posso falar, estamos na época messiânica? Então, os sábios discutem sobre isso. Até que, então, vem um sábio, se eu não me engano é o Rav, mas não lembro agora quem é o rabino que fala essa frase, mas essa é a conclusão dessa parte do Talmud, que vai dizer o seguinte, no momento que a terra de Israel começar a dar seus frutos,
não tem sinal mais revelado que esse, mais claro que esse, que estamos na época messiânica. E Urashi fala isso também, isso sai para Alahá, que no momento que a terra dá os frutos, não tem sinal mais claro que estamos já na época messiânica. E a terra de Israel já dá seus frutos há muito tempo. A gente sabe que nasce fruta do deserto. Tem várias histórias, por exemplo, era um filósofo, né? Mark Twain, por exemplo, ele veio aqui para Israel antes de existir o Estado, acho que uns, não sei, 100 a 150 anos atrás, chegou aqui em Israel, ele foi fazer um mapa de Israel, ele andou Israel inteiro. E no final ele fala assim, eu andei em Israel inteiro e não achei uma árvore sequer. Parece até que a profecia da Bíblia está certa, que Deus ia punir esse povo, parece que Israel falta vida. E aí os judeus chegam na terra de Israel, começam a construir kibbutzim, né, que eram fazendas agrícolas comunitárias, começa a criar cidades e tecnologia, e é exemplo de irrigação, é exemplo de tecnologia, exporta tecnologia, e qualquer gota de água aqui, né, isso exatamente, qualquer gota de água, aqui Israel sabe onde está e tal. E no final, a gente vê que tem a técnica de gotejamento, né, que são as árvores que a gente planta nas cidades. Então aqui a gente vê realmente que as frutas estão sendo dadas na terra de Israel. Quem estava comigo no evento de Tu B'Shvat, que foi um grande evento que eu fiz, né, com mais de 50 famílias, foi muito especial, viu que todas as frutas que estavam na minha mesa eram da terra de Israel. Então, o sinal já está claro. Então, a época messiânica, pelos sábios, já começou. Bom, aqui Newton falou, estamos vendo muito isso e até não judeus se tornaram Bnei Noah, estamos ao lado dos judeus, exatamente. Que a ideia da Or Lagoim, que os judeus vão ser luz para todos os povos. Então, a época messiânica já existe. Tem muitas pessoas que ficam ainda teimando, clicando na terra. Quando vai chegar Messias? E quando vai chegar Messias? E Messias foi fulano, Messias foi ciclano, que se ocultou. Não tem nada a ver. A época messiânica, independente se o Messias existe, já nasceu ou não, ela já acontece. Porque o importante não é a vinda do Messias. A importância é a concretização das profecias que a Torá diz que vai acontecer quando o Messias chegar. O importante não é a pessoa. O importante é o que essa pessoa vai fazer pelo mundo, que são as profecias. E as profecias já estão concretizando. Que é a volta de todos os judeus para a terra de Israel. Que é a independência dos judeus para a terra prometida para os judeus. Que é espalhar a Torá para o mundo inteiro. Que é dar as frutas na terra de Israel. E isso é inegável. Mas a gente ainda não está na era messiânica completa. A gente não chegou no final do processo. Até porque ainda tem soldados que morrem, ainda existem soldados. A gente sabe que no futuro as armas vão ser convertidas em arados. Beleza? É um processo histórico, lento e gradual. Mas não é nada milagroso, não é nada que do nada todas as armas vão virar arado. Ih, milagre, tem uma arma, ih, arado, paz. A gente não é criança. A gente não está vivendo num conto de fadas. O mundo, ele é real, né? Depende da ação das pessoas e é um processo. Então, a época messiânica também tem estágios, mas o primeiro estágio da época messiânica já começou há 70 anos atrás. A gente nem está mais no primeiro estágio, a gente já passou de longe do primeiro estágio. Tecnologia de Israel, além de ajudar Israel, ajuda outros povos, sim. Fala sobre portas, portões e portais celestiais. Portas, portões e portais celestiais. Aqui são conceitos metafísicos, né? Os portões celestiais, mas o importante aqui não é entender como é a metáfora, e sim entender o que essa metáfora quer dizer, tá? Então, sempre nas minhas aulas, vocês podem ver que eu não vou usar muitos jargões, vamos dizer assim, nomes esotéricos, de Kabbalah e tal, mas não é que eu não estou falando. É que eu estou indo além, eu já estou dizendo, na realidade, o que significa as coisas que as pessoas estudam e não entendem. Muita gente, por exemplo, estuda o Zohar, o livro da Kabbalah,
e fala, tem o mundo, os Olamot, tem o Zerampin, o Arecampin, não sei se vocês estão falando, as Sefirot, e aí tem os 5 Partsufim que trazem Gvurah e jogam. Aí a pessoa acha que está entendendo. Pô, aprendi Kabbalah, uau, aprendi tudo. Não aprendeu nada, porque você não sabe o que isso, existe o portão celestial tal. Se a pessoa não entende o que essa metáfora, esse conceito significa na prática, no dia a dia, hoje em dia, não vale de nada esses conceitos. E aqui eu trago o conceito no dia a dia, ou seja, o que a gente está vendo hoje em dia? Eu não preciso entrar na teoria e entrar nas metáforas de como os sábios dizem para dizer o que já está perante nossos olhos há muito tempo. Leão e carneiro juntos seria uma profecia metafórica ou não? Metafórica, claro. Leão e carneiro, porque está escrito que nada de novo acontecerá debaixo do sol. Então a natureza do leão não vai mudar, nem a natureza do carneiro, né? Aqui a ideia do leão e do carneiro é que os judeus vão poder viver em paz com os outros povos do mundo. Essa é a profecia, né? E isso já começou a acontecer também. Outra profecia que já está acontecendo. Querido Shalom, o cabalista me falou que Jesus foi um grande judeu, verdade? Primeiro que eu não sei se é um cabalista que te falou, independente se se Jesus foi um grande judeu ou não, eu não consigo, eu desconfio que você teve contato com um grande cabalista. Primeiro, porque os cabalistas são poucos, por exemplo, no Brasil não deve ter cabalista. Então tem que tomar muito cuidado como as pessoas se designam, né? Dizem, eu sou cabalista. Não é cabalista. Pode ser que a pessoa estudou algum livro de Kabbalah, mas cabalista não é. Então, primeiro, que provavelmente quem falou isso não é um cabalista. Segundo, que o Jesus foi um grande judeu é verdade? Não é verdade também, porque não é isso que os sábios falam, né? Que Jesus foi um grande judeu. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da Kabbalah, que muitas pessoas como se fala isso? Esqueci em português. Se apropriam do título cabalista. Eu estou falando do Kabbalah e na maioria das vezes não é Kabbalah, a pessoa não é cabalista e nem entende o que está ensinando. Os anjos têm sexo? Não, os anjos não têm sexo. Os anjos são forças. Não tem a ver com sexo, né? Então, de novo, a gente está falando então sobre a época messiânica que já começou há muito tempo atrás. Os judeus, o lugar no mundo que tem mais judeus hoje em dia é Israel. E em pouco tempo, talvez em menos de uma década, Israel vai ser a maioria dos judeus no mundo inteiro vai estar concentrado em Israel. E é o que os sábios falam, quando a maioria dos judeus no mundo estiver em Israel, vai mudar. As coisas vão mudar. Mesma coisa quando os sábios falaram o seguinte, por exemplo, Gaon Mivina, que viveu no século XVIII, se eu não me engano, que falou o seguinte, no dia que 600 mil judeus estiverem em Israel, começou a época messiânica. E a gente sabe que em 1948, o ano da independência de Israel, foi o ano que em Israel tiveram 600 mil judeus em Israel vivendo. Pela primeira vez depois do exílio na instituição do Segundo Templo, tá bom? Então existem também vários sábios cabalistas, por exemplo, o Arizal, o próprio Gaon Mivina e outros, que deram várias referências de quando vai ser o dia da vinda de Mashiach. E no final das contas, todas essas datas caem no dia da independência de Israel, por incrível que pareça, mas a aula aqui não é para ficar pegando essas referências e ficar provando. Eu vou falar só uma bem simples, tá bom? Uma muito simples, na verdade. O Zohar, né, muitos sábios, na verdade, falam que a humanidade pode ser resumida em 3 pessoas, ou em 3 épocas, tá bom? E as 3 são referentes ao nome do primeiro ser humano, que é Adão, em hebraico é Adam, né, que são 3 letras. Adam, Aleph, que tem som de A, Daled, que tem som de D, e Mem, que tem som de M. Então, Adam é o nome do primeiro ser humano. Adam Arishon, o primeiro ser humano. Um segundo, vamos ver o que as pessoas escreveram. Os soldados foram pessoas que ajudaram a cumprir a profecia de Israel ser um país independente. Sim.
Eu cometo um grande erro, às vezes acho que judeus verdadeiros são os que têm peiote, barba longa e se vestem de preto. Tem muito judeu verdadeiro que tem penhote, barba longa e se veste de preto, mas você tem que entender também que se alguém quisesse te enganar de judeu verdadeiro, ele provavelmente também ia se vestir de barba longa, chapéu preto e penhote, porque é isso que você acha não você, a cultura tende a achar que isso é um judeu verdadeiro, né? Então não é porque não é a roupa das pessoas, nem o tamanho do peiote, e nem o chapéu que usa que diz se alguém é melhor ou pior que o outro, né? Isso é claro, e não tem nenhuma lei judaica para um penhote grande, nem para usar chapéu, e muito menos para usar roupa preta, né? Muito pelo contrário. Por exemplo, a gente vai chegar em Bereshit daqui a pouco, que o Yaakov, ele dá para o Yosef, né? O Jacó dá para José um kitonet passim, uma túnica de listras coloridas, né? Então, Yosef não usava roupa preta. Ou, por exemplo, a roupa dos sacerdotes não eram pretas, eram coloridas, né? Por aí vai. Então, os judeus não têm muito essa cultura, não tinham essa cultura de usar preto, não. É uma coisa mais moderna. Isso, os judeus são os que cumprem as mitzvot e não a vestimenta. Então, onde a gente estava? O que eu estava falando? Sim, Adão. Adão, então, os sábios vão falar o seguinte, no nome Adão, está aqui resumido toda a história da humanidade, que são 3 pessoas. O primeiro, a letra de Adão, que é o Aleph, que tem som de A, é o próprio Adão, que começa com Aleph. Adão é o Adão. O Aleph do Adão, então são 3 letras, o Aleph do Adão, a primeira letra, é o Adão. A segunda letra, que é o Daled, que tem som de D, é David, o rei Davi. David Amélia, o rei Davi. Que é com Davi, que é chamado de Mashiach, né? O ungido de Mashiach significa ungido. O ungido de Deus é o rei Davi, que Deus faz um pacto com Davi, boa, obrigado Adriano por ter posto aí Adão escrito em hebraico. Então, Deus faz um pacto com Davi, que dele vai vir os reis de Israel, ou seja, que é a linhagem messiânica, aquela parte de pai, né? E aqui mais uma prova que Jesus não pode ter sido Messias de forma alguma, porque, pelo menos, por como o Evangelho conta a história dele, né? Então, o Daled é Davi, o rei Davi. Então, ele é um marco na humanidade. E o Mem, que é a última letra de Adão, que tem som de M, é o Mashiach. Então, a humanidade pode ser dividida entre o primeiro ser humano, o rei Davi e o Mashiach. E essa, talvez, é o resumo da história humana inteira. Tá? E olha que interessante. Quando David Améler nasceu? O David Améler nasceu no ano, o ano até aqui, 2854 da criação do mundo. Da criação do homem, no caso. Então, no ano 2854, nasceu o rei Davi. Então, a gente entende que se a humanidade é dividida em 3 épocas e da primeira até a segunda passou 2.854 anos, a pergunta é quantas de Davi até o Mashiach, quantos anos vão se passar? A princípio, 2.854 também. E olha que interessante, 2.854 mais 2.854 dá 5.708, que é exatamente o ano que foi criado o Estado de Israel. Tá? Então, tem provas ainda mais claras que essa. Na vinda de Mashiach, todos os povos saberão. Na vinda de Mashiach, não sei o que você quer dizer vinda de Mashiach. O que eu estou falando na aula é que a época messiânica, a gente já está na época messiânica. E já é claro que estamos na época messiânica, que as profecias já estão acontecendo. E a gente vê que não, as pessoas não entenderam isso, e muitos judeus também não, infelizmente. Né? Então não, as pessoas não saberão porque não sabem, senão já estariam sabendo. Né? Então com o Estado da Terra de Israel, a criação do Estado de Israel, né, a independência do povo de Israel sobre a sua terra, a terra de Israel, é um marco na história da humanidade. Talvez é um marco tão grande ou até maior da existência
do próprio Davi da Amélia, rei Davi, ou tanto quanto. E assim fala. Por exemplo, os sábios, está escrito em Jeremias ou Isaías, agora esqueci, acho que Isaías, desculpa, Isaías, que na redenção final, né, na época messiânica, a saída do Egito vai perder até relevância perante a tudo que vai acontecer no final dos tempos. A saída do Egito vai ser como se fosse, tá bom, existiu, foi importante, é bom recordar, mas foi pouco perante o que vai acontecer no final dos tempos. E se a gente for parar para pensar o que aconteceu na saída dos judeus do Egito, o que aconteceu dos judeus para voltarem para a terra de Israel, claramente a gente consegue entender que é muito mais grandioso os judeus na terra de Israel hoje do que a própria saída do Egito. Por N questões. Por exemplo, a saída dos judeus do Egito, os judeus saíram de um país só, certo? E foram para a terra de Israel, e saíram do Egito, foram livres e depois chegaram na terra de Israel. Então, de um país só do Egito. E a saída dos judeus para chegar aqui em Israel saíram de quase todos os países do mundo, nos 4 cantos da terra. Não é um milagre muito maior? Que em 2000 anos os judeus não tinham, nenhum país quase deixava os judeus irem para a terra de Israel. E do nada, de todos os países, os judeus conseguem ir para a terra de Israel. Diferente do Egito, que era só um rei que não deixava, só um presidente, um primeiro-ministro, um governante. Então, como Irmial, Shalom, Ahi é irmão, gosto muito dos seus midrashim, obrigado. Então, só um rei não deixava os judeus irem, e os judeus se libertaram de um rei só. E aqui em Israel, os judeus se libertaram de todos os reis. Se a gente ainda não falar o que aconteceu há 70 anos atrás, 75 anos atrás, né? Porque eu estou falando do Holocausto aqui. Muito maior. É um milagre muito mais revelado. Na saída do Egito, os judeus não tinham méritos. Eles precisavam da intervenção divina de forma milagrosa. Para os judeus conseguirem sair do Egito, precisou de milagres revelados. Na criação do Estado de Israel não precisaram de milagres revelados. Milagres aconteceram ocultamente pela história natural. Né? Os judeus ganham a guerra de Israel. É óbvio que Deus que ganha a guerra de Israel. Mas os judeus lutam. E fazem a contribuição. Né? Fazem toda a... como se fala isso em português? Estado luto. Se empenham ao máximo. Se esforçam ao máximo. Mas Deus, no final, que ganha a guerra. Mas não precisa Deus, como na travessia do Mar Vermelho, que fala o seguinte: judeus, fiquem quietos e deixa comigo, né? Eu vou fazer a guerra, como Deus fala para Moisés, que Moisés reza para Deus, o que eu faço? Ele grita, reza para Deus, o povo estava atordoado, vários movimentos, o que a gente vai fazer? Os egípcios estão vindo, tem o mar na frente. E aí Moisés reza para Deus e Deus fala: fiquem quietos, eu vou resolver a situação de vocês. Que é aquela questão de um pai, né? Eu falei na aula passada, na live, acho passada, se eu não me engano, eu fiz aqui a live passada de Sefirata Homem, a contagem do homem. E de Pessa, no último dia de Pessa. Isso, eu fiz isso no penúltimo dia de Pessa. Fiquem quietos e eu vou resolver. É o quê? O pai que precisa resolver pelos filhos, mas o filho não tem independência de resolver e saber Deus está comigo. E hoje em dia temos essa consciência. Deus está com a gente e a gente vai fazer nosso esforço. Deus não precisa se interferir em tudo. Pelo menos não de forma se impondo sobre as regras que ele próprio criou. Outra coisa interessante, aqui ó, não tem midrash nem nada, mas é só uma brincadeira, que é como se for uma brincadeira, mas existe um fundo de verdade aqui. Que imagina o mar. O mar foi criado, as águas do oceano foram criadas. E Deus, com a sua imensa sabedoria, ele estipulou as regras de como tudo ia acontecer no mundo. Água, você tem essas características, essas propriedades físicas, viscosidade, vocês ficam paradas no oceano,
sei lá. Então, densidade tal, Deus decretou todas as leis físicas, tudo que existe no mundo, o mundo se comporta dessa forma. É a forma que o mundo se comporta, o que a gente chama, que é chamado hoje em dia da natureza, né? É a forma natural das coisas. E Deus não foi quer dizer, não foi à toa que Deus fez isso, é porque assim ele entendeu que é a melhor forma do mundo se comportar. Chegou em um momento específico e a água estava feliz que estava fazendo a vontade de Deus, falou: pô, Deus, eu fiz o que você mandou a minha vida inteira. Desde que você me criou, eu sigo as leis, eu faço tudo direitinho. Olha como eu estou de parabéns. Mereço um broche. E aí, no momento mais importante da história, que os judeus iam sair do Egito para ir para o deserto, receber a Torá e chegar na terra de Israel, chegaram na frente do mar, e aí Deus falou: mar, você está atrapalhando, né? Você está atrapalhando. Então, deixa eu interferir aqui o que eu estipulei para você e eu vou abrir, eu vou mudar o seu comportamento, porque você está atrapalhando na história aqui. Aí o mar ficou chateado, falou: pô, Deus, eu não fiz certo, então eu sou um empecilho, eu que não tô, eu que estou atrapalhando a salvação do mundo, dos judeus saírem do Egito. E aí o mar ficou um pouco triste, ele falou: mas tá bom, Deus. Aí o mar abriu. O mar abriu, os judeus passaram e tal. Mas aí não é um midrash, os sábios não falam isso, tá? Eu só estou fazendo uma brincadeira aqui para entender a lógica. Aí é como se fosse que Deus fala assim: né, mar? Você agora realmente atrapalhou, eu tive que mudar. Mas pode ficar tranquilo que na salvação final é você que vai levar os judeus para Israel. E a gente vê que os judeus chegaram em navios, né? No início, antes da criação de Israel, os judeus foram vindo em navios, ou seja, que pela própria força da natureza, o mar trouxe da forma que ele sempre se comporta. E os milagres que acontecem sem modificar a natureza são os maiores milagres que existem. Diferente da cultura, por exemplo, cristã, evangélica, que o milagre, que quando mudou as regras da natureza, isso é louvável. Óbvio que é louvável, porque Deus ele muda a regra da natureza para... Óbvio que é louvável, mas isso é a melhor coisa que existe do mundo. É o maior nível, não é? O maior nível é quando a gente joga nas regras do jogo e tem sucesso. Quando Deus traz bênçãos pela forma que o mundo é, que as pessoas, pela forma que Deus criou, pela sua sabedoria, conseguem entender que Deus existe, conseguem agradecer a Deus e conseguem fazer o correto, sem precisar ser forçado a isso. Como uma imposição, como uma mudança drástica do mundo. Isso a gente fala nos Salmos. Sobre o mar, né, que foi para trás. Agora, qual é o número do Salmo? Betzet saiu, quando os judeus saíram do Egito. Eu estou com Terrilim aqui? Eu não estou com Terrilim. Com Salmo, deixa eu ver. Não, é em português que eu quero. Calma. Eu não sei onde estão os salmos em português, aí... Um segundo... Onde está o meu livro? Tá, vou ficar devendo o salmo. Em hebraico é Betzet Israel Mitzrayim, Beit Yaakov Me'am Loez, Aitá Yodali Kochó, Israel Me'am Shorotá, Vayam Ra'av Vayanos. O mar ele viu e fugiu. Ayaden Sov Leachor, o Jordão ele chegou para trás. Né? Eles acabaram fugindo para passar. Mas não, hoje em dia, a tecnologia que o ser humano constrói, os aviões, fazem a salvação acontecer. A tecnologia que é desenvolvida aqui em Israel, trazem finalmente soluções para o mundo inteiro. A gente está só no começo. Ou seja, porque o objetivo é que o ser humano contribua para a salvação do mundo. E não que Deus traz a salvação. Deus está esperando o ser humano chegar na salvação. Ou seja, está esperando o ser humano dar o seu máximo para fazer o mundo melhor. E Deus, ele ajuda. Né? Deus, ele dá o que a gente chama de Seata de Ishmael, uma ajuda divina, para que tenha sucesso, para que as coisas aconteçam. Tá? Então, por isso que amanhã, no dia da Independência de Israel, é um dia de louvor. Talvez é o dia mais louvável do ano inteiro. Mais do que as festas judaicas, mais do que Pêssar, como eu expliquei. Porque o dia da Independência do Estado de Israel é Pêssar vezes 1000. Porque Pêssar
O povo judeu foi salvo, mas depois existiu um exílio. Ou seja, foi salvo por um determinado momento, período, né? Por 500 anos, 1000 anos, né? Porque eles foram salvos, chegaram na terra de Israel, construíram o templo, depois de 410 anos do templo construído de Salomão, foi que caiu e os judeus foram para o exílio, foram para a Babilônia. Depois voltaram 70 anos depois da Babilônia, mais 420 anos, o segundo templo é destruído. Ou seja, foi uma salvação, mas incompleta, porque não foi eterna. Mas a volta dos judeus para o Estado de Israel é algo eterno. Nunca mais os judeus vão sair da terra de Israel. Não como um todo. Pode ser que um ou outro saia. Não como um todo. É para sempre. Não tem mais exílio. Quando os judeus construíram o terceiro templo, nunca mais vai ser destruído. Então aqui não é uma salvação momentânea, como a saída do Egito, é uma salvação eterna, que a partir de agora o mundo só melhora. Pode ser que a melhora não é visível aos olhos de uma forma reta, né? Como Deus fala, né? Os meus caminhos não são vossos caminhos, os segredos estão ocultos. Mas, mesmo com né, altos e baixos, se você for ver em perspectiva história, você, né, igual Bolsa de Valores, você vê assim, mas no final você vê que o mundo é melhor. Por exemplo, eu estava numa uma conversa, né, com uns amigos no trabalho, israelenses, e eles estavam falando, não, o mundo hoje é o que... Muitas pessoas também comentam isso para mim. Hoje, o mundo hoje tá muito ruim, o mundo, tem isso, tem aquilo, o mundo tá horrível, nunca esteve pior. E é mentira. Não é, o mundo não tá pior. Compara com 1000 anos atrás, com 2000 anos atrás. Não tem nem comparação como hoje a gente está melhor do que antes. Não tem como comparar. Como o mundo é melhor hoje. Se eu falar da situação dos judeus, então, os judeus hoje em dia, com 75 anos atrás, onde os judeus estavam 75 anos atrás? Nos campos de concentração, na câmara de gás? Mas não só os judeus, o mundo inteiro. Na Idade Média. Imagina na Idade Média qual era o direito na Revolução Industrial? Qual era o direito que as pessoas tinham? Direito nenhum. Antes da Revolução Francesa, na França, o povo não tinha pão. Não tinha nada. É óbvio, hoje está difícil também. Tem países piores do que Israel, com certeza. Muito por causa dos políticos também, claro. Mas mesmo assim, está melhor. Porque, por exemplo, se essa pandemia tivesse acontecido há 100 anos atrás, a gente não ia ter nem remédio. Né? Não ia ter nem hospital para ir. Não ia existir tecnologia. Acabou, ia ser muito pior. Hoje em dia tem o que fazer, existe vacina, e é maravilhoso como a vacina foi feita em tão pouco tempo, com a colaboração do mundo inteiro, todo mundo entendeu que todo mundo tem que colaborar esforços para o desenvolvimento do mundo. É algo muito bonito o que aconteceu. E é pena que tem pessoas que neguem isso, né? Isso é pena. Mas é isso, o livre-arbítrio de cada um e um também. Então, se fosse antigamente, 100 anos atrás, 50 anos atrás, ia estar muito pior. Então, hoje o mundo está bem melhor. Hoje em dia tem internet. Hoje em dia qualquer pessoa pode obter a informação que quiser. Hoje em dia ninguém precisa viver sobre qualquer doutrinação que seja sobre qualquer corrente, não ideológica ou religiosa. Porque ele pode buscar outro lado, ele pode estudar. Hoje em dia alguém até menos desfavorecido pode fazer um curso online, alguma... também tem as questões que o governo, né, provê pelo menos um salário mínimo para a pessoa. Antigamente não tinha isso. Então, sim, pequenas coisas, se a gente for vendo, tá bom, esse ano, há 5 anos atrás, a gente não consegue ver muito, mas quando a gente compara 100 anos atrás, a 1000 anos atrás, a 5000 anos atrás, imagina como era 5000 anos atrás. A gente vê como o mundo melhora, como o mundo está muito melhor. E só vem a melhorar, só vai melhorar, né? Eu sei que tem muitas ideologias influenciadas por questões teológicas na cultura, também ocidental, né, que influencia o Brasil, de achar que o mundo está fadado à ruína. Né? Uma visão pessimista do mundo. No final, o mundo vai acabar. No final, tem que ter guerras, que vai acabar com quase toda a população mundial.
no final da época vai dar tudo errado. E as pessoas, elas vivem com uma certeza que vai dar tudo ruim, que eu não consigo entender de onde eles tiraram isso. Quer dizer, consigo entender de onde tiraram isso, mas não. Ao contrário, o mundo melhora. Pelo menos no Tanar, ou seja, na Torá, a história é o contrário. É que no final a humanidade vai melhorar, no final não vai ter mais guerra, no final vai ter desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, mais brahot no mundo, mais revelação de Deus no mundo. Luz para todos os povos, não só para o povo de Israel, todos os povos, através do povo de Israel. E também tem que entender que com a criação do Estado de Israel, todos os povos são abençoados no mundo, principalmente aqueles que abençoaram Israel. Mas mesmo assim, todo o mundo é influenciado, porque quem pediu portões celestiais sabe que o portão da abundância do mundo, ele vem para Israel e de Israel vem para o resto do mundo. Mas tudo depende de como Israel está. Se Israel estiver vamos dizer, puro, ou seja, com os judeus habitando Israel, a bênção vai vir de forma pura para o mundo inteiro. Mas se estiver impuro, ou seja, a terra não dá seus frutos, ou seja, se nem da terra cresce fruto, os outros povos, os outros territórios não vão receber de uma forma diretamente, né, a bondade divina. Sim? Na Bíblia cristã fala que vai ter guerra e na hebraica não tem guerra. Não, existe a profecia de Gog e Magog, né? Que seria guerras e tal, mas tem que entender primeiro o que é uma profecia, como as profecias se concretizam, o que quer dizer as profecias, que é um assunto que não é para agora. Mas, de qualquer forma, as profecias podem acontecer de várias formas diferentes. E também tem um conceito que qualquer profecia ruim não necessariamente precisa acontecer. E todas as profecias podem acontecer de forma honrosa ou de uma forma humilhante. Vou dar um exemplo. Os judeus, eles tinham, por profecia, pelo pacto que Deus fez com Avraham, o pacto chamado Brit Ben Abetarim, o pacto das partes cortadas, os judeus precisavam descer para o Egito e ficar lá 400 anos. No final, os judeus são escravizados no Egito. E é uma situação humilhante para os judeus. Mas não precisava ser assim. Poderia ser feita de forma honrosa. Tá? Então, na verdade, mesmo quando tem coisas profecias que tem que acontecer, que aqui não é nenhuma profecia, é um pacto que Deus fez com Abraão, pode acontecer de várias formas diferentes. Isso tudo vai depender do mérito das pessoas, daquela geração. Sim, tem profecias ruins que podem ser que aconteçam no final dos dias, mas pode também não acontecer. Ou pode acontecer de forma honrosa. Então a forma que a profecia acontece depende das pessoas que vivem aquela época. E não é que está tudo já decretado e definido e por aí vai. Pode ser que tenha guerra para depois não ter mais. Não, a profecia da guerra é que vai ter guerra e depois dessa guerra não vai ter mais guerra de qualquer forma. Mas a pergunta é se a guerra precisa acontecer? Não. Por exemplo, a opinião dos maiores sábios que faleceu há pouco tempo atrás, Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livrachá, bendita memória. O Rav Mordechai Eliyahu, que era o maior, faleceu há quantos anos atrás? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, não sei preciso. Que foi rabino-chefe aqui em Israel e era o maior rabino cabalista da época, depois da morte do Baba Sali. O maior rabino cabalista era o Rav Kaduri. Depois da morte do Rav Kaduri, que o Rav Kaduri morreu em 2005, se eu não me engano, o maior rabino cabalista era o Rav Mordechai Eliyahu. E ele próprio falou, não vai acontecer nada disso não. Os judeus já sofreram demais durante a história, não precisa de mais nenhuma dessas profecias. A salvação pode vir direto. E olha que ele entendia de Kabbalah, entendia de Torá, ele era talvez um dos maiores sábios da época. A opinião dele, por exemplo. Então, não é uma verdade que tem que ter guerra e por aí vai. Não é assim, tá bom? Outra coisa, as profecias que estão escritas na Torá, no Tanar, na Bíblia, são profecias que vai acontecer com o povo de Israel, na terra de Israel e nas cercanias. Não necessariamente tem a ver com o mundo inteiro. Não necessariamente o Brasil vai participar dessa guerra, ter uma consequência assim ou não. Pode ser, mas pode não ser se existir a guerra. Então existem várias possibilidades e no final somos nós que definimos nossos destinos através das nossas ações. Essa é a premissa do judaísmo.
Tem muita gente que se apega às profecias, ao misticismo, né, Kabbalah, o que é esotérico e tal, e esquece a premissa básica. A premissa básica do judaísmo, e aqui ninguém vai negar isso, é o livre-arbítrio. A premissa básica do judaísmo é recompensa e punição, que é um dos 13 princípios de fé judaica, 13 princípios de fé judaica pelo Maimônides, ou então pelo Rav Yosef Albo, é um dos 3, não são 13, são 3 princípios de fé judaica. O terceiro é recompensa e punição. O que é recompensa e punição? Todo mundo tem livre-arbítrio. Isso está escrito claramente na Torá. Quem faz certo vai receber recompensa. Quem faz errado vai ser punido por isso. Na verdade, não é uma recompensa, uma punição, um bônus ou um castigo. É uma consequência direta dos atos. Então você não pode pegar, profecia X e não sei o que lá, e isso vai se sobrepor ao livre-arbítrio do ser humano. Porque o livre-arbítrio existe, e o ser humano, qualquer um, pode escolher o seu destino. Então, pelo menos como indivíduo. Mas 70 nações não deram que se aliar ou não ao povo de Israel, as 70 nações. Então, tem 70 nações, que são 70 nações, são arquétipos, né, de nações, na verdade, 70. E sim, eles têm um livre-arbítrio de se aliar ou não com o povo de Israel. Tem esse livre-arbítrio. Na prática, a gente vê que a maioria das nações do mundo, hoje em dia, já se aliaram com o povo de Israel. Só nesse ano foram mais 3. O último foi os Emirados Árabes. Se aliaram com o povo de Israel esse ano. A gente está vendo as profecias acontecendo. A gente está vendo que os inimigos de Israel estão diminuindo. As pessoas estão preferindo fazer aliança com o povo de Israel. Isso não é um sinal claro que a gente já está na época messiânica? Até esse ano, um judeu israelense não podia pisar nos Emirados Árabes. Não podia pisar com um passaporte de Israel e tal. Hoje em dia ele é bem-vindo. Tem vários vídeos saindo a todo momento, né? Fazendo tal festa nos Emirados Árabes e tal, e com honra, né? Os Emirados Árabes também são bem-vindos em Israel. Então aqui, mais um povo que está conectado com o povo de Israel, e provavelmente essa conexão não vai acabar. É para sempre, é eterna. O Egito, na época, teve a guerra, né, de 67, muito por causa do Egito, depois que teve acordo de paz, e até então não tem mais problema com o Egito. Então, a gente vê que das 70 nações, a maioria hoje em dia já fez paz com Israel e já está em paz. É uma minoria que não está em paz. Uma minoria da minoria, né? Que no caso é o Irã, por enquanto. O Irã não tem paz com o Estado de Israel. Mas fora o Irã, quem mais? Quem mais? Sei lá, Venezuela, Cuba? Quem mais? Não tem. Vai falar, os terroristas. Tá bom, terroristas não são estados, não são povos. São grupos radicais dentro dos povos. Né? Então, tem muito noticiário que eu gosto de botar, mas se você vê em perspectiva, você vê como o mundo está melhor. Os inimigos de Israel estão diminuindo, as pessoas estão reconhecendo, os próprios árabes estão reconhecendo o Estado de Israel. Tá? O Estado de Israel é o Estado em todos os países árabes do mundo que oferecem a um cidadão árabe, de etnia árabe, as melhores condições de vida. Os melhores direitos, é o país mais civilizado de todos. Na verdade, tem um monte de seguidores do islamismo que adoraria morar em Israel e estar sob o governo de Israel, porque é o melhor lugar do mundo. Lá os árabes podem... Porque tem liberdade aqui em Israel. Liberdade de expressão, né? De imprensa e por aí vai. De direitos. Eu não entendi aqui. Nem mesmo o avião podia sobrevoar o espaço aéreo e tal. Eu não entendi. Qual é o contexto? Então aqui a gente vê como a gente vive já na época messiânica e a gente não se desperta para isso, a gente não consegue reconhecer isso. O objetivo de amanhã, Yom Ha'atzmaut, é conseguir se despertar para isso e conseguir do fundo do coração louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz. Como tudo que Ele faz é bom e como a gente é abençoado de viver na época que a gente está vivendo.
E como as coisas estão melhorando em tão pouco tempo, né? Tão rapidamente as coisas melhoram. Porque há 75 anos atrás, de novo, voltando, os judeus estavam no Holocausto. Há 100 anos atrás, os judeus estavam fugindo dos países árabes, né? E por aí vai. Aqui em Israel não tem problema de antissemitismo, por exemplo. O mal que assolou os judeus por toda a diáspora, por 2000 anos, aqui em Israel não tem esse problema de antissemitismo. Não tem. Aqui em Israel, nunca existiu na história judaica, por exemplo, nunca, incluindo na época do Davi, do Salomão, nunca existiu na história judaica tantos judeus estudando o Torá. Nunca. Nunca existiu na história judaica tantas yeshivot e midrashot, casas de estudos judaicos e pessoas frequentando. Nunca existiu a quantidade que existe hoje em Israel. Nunca existiu uma taxa tão grande de pessoas que fazem tchuvá, que se arrependem, que voltam ao judaísmo, judeus que voltam ao judaísmo, como hoje em dia. Então tem vários indícios que a gente vê que a gente está numa época, pelo menos os judeus vivem numa época abençoada. E se os judeus vivem numa época abençoada, a premissa é que o mundo inteiro vai usufruir dessa bênção, porque é luz para todos os povos. O que seria subjugar o monte de Esaú? Isso já está acontecendo em Israel? Não, isso aí não. Essa questão de subjugar o monte de Esaú, né, de Esav, é quase a etapa final de todo o processo messiânico, tá? Que aí sim, depois desse momento que realmente vai aparecer a personalidade Messias, né? Depois desse momento. Mas não quer dizer que a época messiânica já não começou, sim começou. A volta dos judeus para o Estado de Israel, para a criação de um Estado, para o desenvolvimento econômico, para o renascimento da língua, né, hebreia, ou seja, o hebraico moderno, o renascimento de um país e a construção do país e por aí vai, são os sinais, e isso tudo é um processo histórico que vai culminar com o aparecimento de um líder judaico da tribo de Judá, um líder do Estado de Israel, ou seja, um primeiro-ministro, que ele vai conseguir construir o terceiro templo, ele vai conseguir fazer paz com todos os inimigos de Israel, e essa pessoa vai ser denominada retroativamente de Messias. Vai falar, então você era o Messias. Mas não existe primeiro-ministro sem país, sem povo, né? Sem soberania. Então, a base já está sendo construída já há muito tempo, já está até construída e bem solidificada. A questão agora é questão de tempo. Questão de tempo para ver como as coisas acontecem até chegar na época final. Com a construção do terceiro templo e a revelação da presença divina em sua força máxima, né? Vamos dizer assim, que vai, como está escrito naqueles dias, o Deus será um e seu nome será um, para todos os povos do mundo. Isso a gente ainda não viu, isso a gente ainda não chegou. É porque todos os povos do mundo vão reconhecer que o nome de Deus é um só. Isso ainda a gente não chegou, mas estamos começando, né? Só esse shiur, essa aula aqui de Torá pelo Instagram e pelo YouTube é um sinal revelado, né? E não só o meu, como outros canais até com muito mais pessoas que eu, e em todo o mundo, e o movimento Bnei Noah, por aí vai, é um sinal revelado, que nossa época é diferente de todas as épocas que já existiram, né? Então é isso. Muito obrigado. Esse shiur foi em elevação espiritual. Todos os soldados que faleceram, que tombaram nas guerras de Israel, e todo judeu que morreu com antissemitismo ou terrorismo, ou defendendo o Estado e o povo de Israel, que é Yom HaZikaron. E se Deus quiser, semana continua aí, quem tiver no Instagram vai acompanhar amanhã, que provavelmente eu vou botar aí amanhã e depois de amanhã, né? Que eu vou botar alguns stories aí sobre Yom Ha'atzmaut aqui em Israel. Muito obrigado. Se alguém tiver mais uma pergunta, agora é a hora. E quem não tiver inscrito, se inscreva no canal Ilan Negri. Assista as séries que tem lá muito boas, principalmente a de Bereshit. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer a aula de número 100. Então, a aula centenária de Bereshit. Alguém conhece aí alguma série, alguém que explica Bereshit, de qualquer religião, não importa, que chegou até a aula 100 de Bereshit?
Se alguém tiver, por favor, me fala. Gostaria de saber também. E é isso. Então, a gente se vê. Muito obrigado.